Opa! Bom, o capítulo começa com He-Xing falando com Jing Huilong e ela diz que eles terminaram há mais de uma década e ela pergunta qual é a preocupação dele com quem ela está e ele a xinga e diz para ela voltar para Xangai imediatamente e ele diz que está avisando ela para ela voltar para lá antes que ele comece a eliminar alguém e ela fica em silêncio e o Prota chega perto dela e diz em pensamento que está ali e que ela não precisa ter medo e ela em pensamento fala Professor Wu e ela toda confiante agora diz a Jing Huilong que ela ainda não se divertiu bastante com Xin-Xin, e então ela não vai voltar agora, e ela desliga o telefone, e Jing Huilong bravo joga o celular com tudo na mesa, e ele grita perguntando se ela usa desligar o telefone na cara dele, e ele diz que vai esfolar ela viva se ele a pegar, e o Prota diz a ela que ele já disse a ela antes, que ela ainda tem a vida toda dela pela frente, e que Jing Huilong não vai lançar sombra sobre ela, e ela dá um beijo no rosto do Prota, e ela agradece o Prota, e nessa hora que eles estão se beijando, o Prota pega o celular, e tira uma foto deles se beijando, e ela pergunta ao Prota o que ele está fazendo, e o Prota diz que Jing Huilong provavelmente está em um acesso de raiva devido à inabilidade dele, e o Prota diz que então, o porquê eles não o dão mais estimulação, e com a personalidade impulsiva dele, com certeza ele cometerá mais erro, e ela diz que é uma boa ideia, e ela pergunta se vai ficar tudo bem para ela, e ela mexendo na camisa, diz que infelizmente Xin-Xin está em casa, e por isso eles não podem se expressar totalmente, e o Prota diz que é o bastante, então 3 horas depois, o Prota em pensamento pensa que o próximo, e que é a hora de se encontrar com a agente duplo Meng. Então o Prota se encontra com ele, e Meng diz ao Prota que Jing Huilong o pediu para verificar ele, He-Xi e Xin-Xin, e ele pergunta ao Prota o que Jing Huilong está tentando fazer, e o Prota diz que coincidentemente ele foi se encontrar com ele para falar sobre esse assunto, e o Prota diz que quer que ele pegue alguém para entregar aquelas fotos, e dizer que foi ele que as tirou hoje, e Meng pergunta ao Prota o porquê ele está tentando tomar a iniciativa de entregar uma mensagem, e o Prota diz que tem as razão dele, e o Prota fala para ele fazer o que ele diz, e assim ele não só estará seguro, mas também ganhará mais confiança de Jing Huilong, e ele diz que ok, e que fará o que o Prota quiser. Então um tempo depois, Jing Huilong recebe as imagens do Prota beijando He-Xi, e ele diz que o Prota está fazendo ele de corno de novo, e ele diz que droga, e que o Prota deve morrer, e ele amassa as fotos, e a mão dele começa a sangrar, e ele tem um acesso de raiva, e diz que todos devem morrer. Enquanto isso, o Prota está com Huan Bing, e ele diz a ela que ele enviou algumas fotos íntimas que tirou com He-Xi para Jing Huilong, e que então espera que ele ligue para ela, e ela pergunta o porquê eles informaram a Jing Huilong que He-Xi está com eles, e já que se trata da família Dong, ele virá matar e silenciar ela, e ela diz que He-Xi estará em perigo, e o Prota diz que ele não pensará no incidente de Dong e Yuan Tao, e ele não espera que o Prota possa entrar em contato com a família Dong, e o Prota diz que como homem, a intuição dele seria apenas que o Prota estava fazendo ele de corno e se vingando, e Huan Bing diz que é melhor prevenir do que remediar, e o Prota diz que se for esse caso, tudo depende dela, e que ela só tem que atingi-lo onde dói, e ele perderá a capacidade de pensar, porque foi ela que quebrou a defesa dele, e ela diz que de repente, o Prota largou o pai de Su nela, e ela pergunta se ele está fazendo isso de novo, e ela pergunta quando que ela se tornou a ferramenta dele, e o Prota chama de meu bem, e diz que ele também é dela, e que eles dois pertencem um ao outro, e ela diz para o Prota parar de falar bobagem, e ela pergunta se ele tem novos planos, e o Prota diz que ela é muito inteligente, e que é isso mesmo, e que Jing Huilong irá inevitavelmente se comportar fora do ordinário sempre que estiver em uma situação extrema, assim como ele fez antes com Dong e Yuan Tao, e Huan Bing pergunta se o Prota quer atraí-lo para a cidade de Donghai, e ela pergunta se ele não pode matar ele na cidade de Donghai, e o Prota diz que nunca disse nada sobre fazer mudança, e ela diz que Jing Huilong vem matar, e ela pergunta se o Prota não vai fazer nada, e o que isso deveria significar, e o Prota diz que o inimigo dele, e que claro que há alguém que se apresentará para fornecer justiça para os céus, e ela pergunta quem, e o Prota diz que o irmão mais velho de Lei Sheng, o filho mais velho da família Lei, o Lei Yu, e nessa hora alguém liga para o Prota, e o Prota pergunta o que está acontecendo, e a pessoa diz que Jing Huilong o pediu para matar ele, e diz que o daria 200 milhões, e ele fala que não teve escolha, a não ser concordar verbalmente, e o Prota pergunta o que ele vai fazer agora, e ele diz que é claro que não pode lidar com o Prota, mas que se ele não o matar, Jing Huilong vai o eliminar, e então ele diz que tem que se esconder no exterior, e o Prota pergunta se ele quer se esconder no exterior, e o Prota diz que não é necessário, já que Jing Huilong pediu para o matar, e que então faça isso, e o cara pergunta o que, e Huan Bing pergunta de que bobagem ele está falando, e ela diz que é absurdo, e que não vai permitir isso, e o Prota diz que quer dizer que eles vão representar um cenário, onde ele envia alguém, e ele falha, e embora o Prota vai acabar atacado, mas vai estar bem, e Huan Bing suspira aliviada, e diz que o Prota a assustou, e o cara com um sorriso no rosto diz que é isso que o Prota quer dizer, e o Prota desliga, e o Prota diz que fará os planos, e que ela deve ser a única pessoa que sabe que tudo é uma atuação,
situação. E o assassino que ela organizar deve seguir o processo normal. E ela toma o celular da mão do Prota. E ela diz que não permitirá que eles arrisquem a vida dele. E ela diz que não aguentava esse incidente com Lao Dao. E o Prota diz que ela está ciente das habilidades dele. E ela diz que não importa e que se o Prota não tiver 100% de certeza de que estará completamente seguro, ela diz que não concordará. E ele não pode simplesmente agir de forma imprudente dessa vez. E o Prota diz que ok. E que então deixará ela ir e participar. E o Prota pergunta se ok. E o Prota diz que eles vão tratar desse assunto quando ele voltar da cidade de Xangai. E o Prota diz que de qualquer forma, não é para ela agir sozinha de forma imprudente. E que é para ela se lembrar que ela o tem. E depois de um tempo, o Prota está chegando em uma mansão em Xangai. E o Prota pensa que tem que cuidar da promessa que ele fez a Yurong há alguns dias. Então lá dentro, o Prota diz olá e se apresenta para o pai da Yurong. E ele diz que marcou uma hora com ele antes. E o pai de Yurong se chamou Wendong. E ele diz ao Prota que o nome dele foi divulgado no exterior recentemente em Donghai. E ele diz que ouviu que o Prota tem algo a ver com Yurong. E o Prota diz que ele está certo e que o relacionamento dele com Yurong é exatamente o que foi rumorado pelas pessoas. E ele pergunta o porquê o Prota está ali para o ver. E o Prota diz que originalmente Yurong não queria que ele falasse sobre essas coisas, mas o Prota diz que acha que ele tem o direito de saber. Afinal, o assunto é muito grande e que com certeza afetará toda a família dos envolvidos. E ele diz que o Prota é jovem, mas é muito arrogante. E ele dá uma risada e pede para o Prota continuar. E nessa hora o Prota começa a explicar em detalhes a caça atrás da família Jing pelas famílias Li, Tang e Gu, e bem como Yurong, Lei Sheng e outros. Então 20 minutos depois, o pai da Yurong diz que ela não queria falar sobre essas coisas, mas como o Prota foi em frente para falar sobre elas, ele pergunta o que o Prota está jogando ali. E o Prota diz que afinal, ele é um senhor respeitado no mundo dos negócios, e também é o chefe da família Wu. E o Prota diz que tem que explicar coisas para ele, e não importa o que. E além disso, o Prota diz que espera que ele possa transferir as ações para Yurong, e ele pergunta o que. E ele diz que a menina da família Li não pode ser controlada, e ele pergunta se o Prota procura outra pessoa para a lavagem cerebral. E ele diz que o Prota não poderia brincar de cobra engolindo o truque do elefante na família Li. E ele pergunta se então, agora o Prota vem para a família Wu para tentar a sorte. E o Prota pergunta se ele não acha que as palavras dele são um pouco difíceis, e que Yurong não é um truque, é um papel que está sendo jogado. E o pai da Yurong pergunta se é sobre algumas histórias de amor, e se ele jogou a família Li todo esse tempo só para acabar se casando com Yurong. E o Prota diz que Yurong e ele têm respeito mútuo e amor um pelo outro. E o Prota diz que não sabe se ele pode entender, e que Yurong agora está fazendo grandes planos. E como não há outra saída, o Prota diz que quer aumentar as chances deles de ganhar. E o Prota diz que é por isso que ele veio para fazer um pedido ousado, que é ele transferir as ações para ela, e que o Yurong está onde está hoje, tudo graças a ele, o pai dela, mas que ela ainda tem dois irmãos que têm brigado com ela abertamente e secretamente ao longo dos anos, e que se ouvirem algo nesse momento crítico e unir força com os outros acionistas para pressionar Yurong e ele, vai ser um desastre. E o pai dela levanta a cabeça e fica em silêncio, e ele depois de pensar, diz que o Prota está certo, e ele diz que da próxima vez é para o Prota ir com Yurong, pois ele se importa mais com a vida dela nessa fase do que com os negócios. E o Prota pensa que o pai da Yurong está quase resolvido, e agora Menglan é a próxima. Então uma hora depois o Prota está quase se encontrando com ela, e ela percebe o Prota e diz que ele está ali, e o Prota pergunta o que aconteceu, e ela diz que a Rezong está retaliando pelo escândalo de Shenglong e Shu Weilai, a estrela em crescimento que a Huan Xing promoveu fortemente esse ano, e que ele não aguentou mais e saltou do edifício para se eliminar, e a empresa está trabalhando com um grupo para limpar a bagunça. E o Prota pergunta se ela está se culpando, e ela diz que o álbum vazado agora causou a perda de uma vida. E o Prota pergunta o que o grupo Huan Xing vai fazer sobre isso, ou melhor, o que o pai dela está planejando fazer para lidar com isso. E ela diz que o pai dela acabou de a ligar e disse para dizer a Peng para parar. E ela diz que receia que ele já tenha chegado a um acordo com a Rezong, então não haverá conflitos no futuro. E o Prota pensa que a Huan Xing foi forçada a suportar a perda de uma vida hoje, e o Sr. Guo Huai não deve negociar tão rapidamente. E o Prota pensa que mostrar a fraqueza muito cedo em uma guerra de negócio não terminará bem, e que o pai de Menglan está ansioso para acalmar a opinião pública e não quer que o incidente aumente mais. E o Prota se pergunta se essas coisas terminarem assim, e como que ele pode trazer o pai da Menglan para esse conflito. E o Prota pensa que não pode acabar agora, e ele diz a Menglan para ela não se preocupar, e que tudo está andando de acordo com o planejado, e que se o pai dela ligar de novo, é para ela dizer que o parceiro dela não quer ser pisado sob os pés de Rezong. E ela pergunta se então não vai continuar causando perda de vida. E o Prota diz que Shu Weilai era muito sensível, e a morte dele foi um acidente, e não haverá nenhum incidente semelhante no futuro. E o Prota diz que vai sair com Peng para fazer algo, e ele
diz que liga para ela mais tarde para contar como foi. Então, uma hora depois, em um certo apartamento no distrito de Dongpo, na cidade de Xangai, uma mulher pergunta por que o homem ali está demorando tanto só para tirar a calça, e ela pergunta se ele vai demorar tanto para fazer o trabalho de verdade. E esse cara é Shang Yulun, e é o diretor adjunto do departamento de publicidade da Rezong, e ele pergunta qual que é a pressa, e ele diz que vai deixar ela saber imediatamente o que significa ser homem, e nessa hora o celular dele começa a tocar, e ele diz que a pessoa que o ligou merece tanto uma surra numa hora dessa, e a mulher diz para ele se apressar, e que o tempo está acabando, e ele atende e pergunta quem é, e o prota diz que ele usou a dormir com a mulher do superior imediato dele, Guan Hongyu, e o prota diz que Guan o pediu para perguntar a ele como ele quer morrer agora, e ele pergunta se o prota, e quem, e aonde está Guan, e a mulher dá um grito, e o prota diz que é Shen-Yun, e que só está brincando com ele, e o prota diz que ainda não disse a Guan que ele está dormindo com a esposa dele, e o prota diz que agora está o dando uma chance, e que é para ele ir para Xangai imediatamente, e que se ele não entrar ou sair e dizer algo, Peng fará dele um tópico de tendência, e Guan vai enviá-lo para a prisão por desfalto ocupacional, e Peng diz que o prota com certeza gosta de mexer com as pessoas, e que o prota está tentando fazer a tendência sobre a morte de Shu Weilai, que perdeu o tráfico dele, e o prota diz a Shang para ele olhar as pesquisas quentes, e que agora é o diretor Shen do grupo Rezong, e que o próximo pode ser ele, e o homem fica em choque, e diz ao prota que eles podem discutir tudo facilmente, e ele fala que vai para Xangai imediatamente, e ele diz para o prota não se mexer, e enquanto isso o pai da Menglan, An Huai-Go, é o presidente do grupo Huanxing, e ele em pensamento se pergunta o que há de errado com o parceiro da Menglan, e se ele ainda insiste em expor o assunto ao público, e ele pensa que parece que ele vai ter que ir para Xangai pessoalmente. Então meia hora depois, o prota pergunta a Menglan o porquê ela está ali, e ela diz que o pai dela está vindo para Xangai, e que esse novo tópico de tendência parece tê-lo deixado muito irritado, e o prota diz que eles não o ouviram, e continuaram a aumentar a situação, e assim é natural ele ficar irritado, e o prota diz que acredita que nos negócios, os sentimentos pessoais cedem em fase dos benefícios, e o prota diz para ela não se preocupar, e que ele vai explicar ao pai dela tudo, e ela pergunta-se então se sobre eles também, e se ele vai avisar o pai dela também, e o prota responde dizendo que ele disse que o deixaria saber de tudo, e ela pergunta o que, e fala que não, e ela pensa que se ela não ter cuidado, ela trará vergonha e desgraça para a família dela, e que ela terá que se ajoelhar diante de Huan Bing, e ela pensa que não vai fazer isso, e o prota diz a ela que não haverá qualquer problema, e diz para ela não pensar demais, e o prota diz a Peng para ele se preparar, e que eles então vão conhecer Shang, então 2 horas depois Shang chega e cumprimenta eles, e o prota diz que Shen-Yu é um nome artístico para a música, e o prota diz que o nome dele é Wu Shen, e o prota diz para Shang se sentar, e o prota pergunta se ele sabe o porquê ele marcou encontro com ele ali, e ele diz que não faz ideia, e que se o prota tem alguma coisa a dizer, ele pede para o prota dizer o que ele quer que ele faça, e o prota diz que ele é realmente alguém que se apaixonou pela esposa de Guan, e o prota diz que parece ser honesto, e que ele o admira, e que é tão puro o romance, que é difícil de encontrar nesse mundo, e o prota dá uma risada e pergunta se ele quer casar com ela, e nessa hora que Shang ia dizer algo, o prota o corta, e diz que não o pediu para ele ir a Xangai para ameaçar ele, e o prota diz que quer cooperar, e que por exemplo, e que se Guan for para a prisão e ele se tornar vice-presidente da Rezong, o prota pergunta se ele entende, e o prota diz que é por isso que ele precisa de algumas informações, e Shang diz ao prota que ele é apenas um gerente de nível médio, e enquanto Guan é o fundador da Rezong, e o tipo de informação que o prota quer não está disponível para alguém do nível dele, e o prota diz que ele está pensando demais, e o prota fala que não precisa dos segredos comerciais de Rezong, e nem precisa que ele entre em lugares perigosos, e ele pergunta ao prota o que exatamente o prota está procurando nele, e o prota diz que quer os arquivos do servidor de armazenamento de rede interna dele do departamento de publicidade que começa com SC, e ele pergunta se o prota está conspirando contra outras empresas para coletar os rumores, fofocas, evidências, escândalos de negócios duvidosos e crimes de celebridade e estrelas que Rezong coletou ao longo dos anos, e o prota diz que não só isso, e que depois de entregar essa cópia para ele, e ele também precisa excluir completamente os documentos originais do servidor de Rezong, e dessa forma, mesmo que Huanxing entre em guerra com Rezong sem informações, Rezong não terá armas para revidar, e Huanxing de Huai-Guo será invencível, e ele diz ao prota que não sabe muito de computadores, e ele pergunta e se ele excluir isso, e se as pessoas podem descobrir, e que os registros de acesso poderia, e o prota o corta e diz que se ele excluir diretamente, é claro que terá registro das operações que será descoberto, e o prota diz que então ele fez um programa, e o prota diz para ele olhar aquilo, e que depois de voltar é para ele usar esse programa para acessar o servidor de armazenamento do computador da empresa, e que é para ele digitar ali o nome da pasta, e definir ali o tempo de exclusão, e o prota
Prota diz que ele finalmente vai clicar ali, e o Prota pergunta se ele entendeu, e ele diz que entende, mas não tem certeza se existem outros backups disponíveis, e o Prota diz que há um backup no disco rígido móvel preto na casa segura de Guam, e ele pergunta o que, e diz que não pode fazer isso, e que ele nem tem acesso à porta do escritório principal, e o Prota pergunta se não disse a ele que ele não vai precisar entrar em nenhum lugar perigoso, e o Prota diz para ele apenas chamar o amor verdadeiro dele, afinal ela é a esposa, e então ela sabe, e então ele pergunta ao Prota se o Prota quer usar Wei Wei, e o Prota diz a ele que isso não é um drama romântico sobre um grande chefe, e o Prota diz que está perdendo a paciência agora, e pergunta se ele vai fazer isso ou não, e ele com medo diz que vai fazer o que o Prota disse, e ele liga para Wei Wei, e começa a conversar com ela, e ela diz que contando que ele esteja bem, ela diz que fará isso, mas ela diz que não sabe a senha, e ele diz ao Prota que ela diz que não sabe a senha, e o Prota diz que tudo bem, e que ele sabe a senha, e o Prota fala para girar o botão do cofre no sentido horário 3 vezes para a esquerda, e alinhar o ponteiro com 12 na terceira volta, depois é para girar no sentido anti-horário 2 vezes, e alinhar com o ponteiro com a marca 27, e depois girar no sentido horário uma vez, e alinhar com o ponteiro com a marca 36, e os finais são 92, 56 e 75, e ela pergunta o que mais que ela precisa fazer, e Shang diz que precisa que ela tire uma foto do estado do cofre, incluindo o disco rígido, e que ela precisa de uma lente, e por fim ela precisa deletar todo o conteúdo do disco rígido para finalizar, e pronto, e Shang diz ao Prota que ela concluiu tudo como o Prota pediu, e ele pergunta se agora ele pode sair, e que agora ele é o único que resta, e o Prota diz que de qualquer forma, já que ele está ali, não será tarde para ele sair depois que ele ir com ele encontrar uma pessoa amanhã, e ele fica em silêncio. Então enquanto isso do outro lado, Menglan pergunta ao pai, e se não era para ele chegar amanhã, e o porquê que ele está ali tão de repente, e o pai dela pergunta aonde está o parceiro dela, e que é para dizer a ele para vir o ver, e também é para ela pedir a Peng para ir com ele, e ela pergunta se eles não concordaram que ela faria a música dela, e ele não interferiria nos assuntos da empresa dela, e ele diz para não se importar com os assuntos ordinários, e ele pergunta se recentemente 50% das ações da empresa dela foram transferidas para o nome de um homem chamado Zhuang, e o porquê que a situação com Rezong continua aumentando, e ele diz que se ele não se importar, a empresa dela pode desaparecer, e ela diz que não é uma criança de 3 anos, e ela diz que sabe o que está fazendo, e ela diz que não acha que há problemas em trocar 50% das ações por um gênio inigualável, e ele pergunta se um gênio inigualável, e ele diz que o deixa examinar o valor dele primeiro, antes deles falarem para deixarem o Prota ir rapidamente, e Menglan liga para o Prota e diz que o pai dela chegou cedo e está ansioso para o ver, e o Prota diz que não esperava que o pai dela ia ser impaciente, e o Prota diz que ok, e que vai estar lá agora. Então, meia hora depois, o Prota chega e diz boa noite, e o Prota diz que é o parceiro da música de Menglan, o Shen Wu, e o Prota diz que o nome dele é o Shen, e o pai dela diz olá, e chama o Prota de gênio inigualável, e o Prota diz que é apenas um artigo criado pelo mundo exterior para promoção, e o Prota diz para ele não levar isso a sério, e ele pergunta o que, e se o Prota está admitindo que a reputação dele é falsa, e Menglan em pensamento se pergunta o que o pai dela está fazendo, e o Prota responde a ele e diz que não é isso, e ele pergunta se o Prota está dizendo que agora é talentoso, e o Prota diz que sim, e que é isso que ele quer dizer, e é o tipo de poder forte que permite ele se tornar famoso quando quiser, e o pai dela fica em silêncio. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!